Olá, eu sou Adriano Moneta, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal Regional São Paulo. No programa de hoje, você vai acompanhar a segunda parte do primeiro dia do Fórum IACC, Fórum Nacional de Inteligência Aplicada para o Combate à Criminalidade, realizado pelas mesmas entidades de classe que realizam este nosso programa. Acompanhe. No painel número 3 aqui do Fórum IACC, o primeiro da parte da tarde, o tema foi Prevenção e Combate ao Tráfico de Armas e Drogas. Um dos participantes foi o doutor João Luiz Moraes Rosa, que é delegado de Polícia Federal. Doutor, desse assunto todo que vocês trataram lá, aliás, muito importante, o que o senhor destacaria de mais relevante para os próprios delegados que estão aqui acompanhando o evento? Olha, um tema que foi bastante abordado foi a necessidade de a Polícia Judiciária se reinventar no enfrentamento à criminalidade organizada com novas técnicas, novas estratégias, sempre respeitando os direitos coletivos e individuais dos investigados, e a necessidade de buscar novos meios, novas técnicas para o enfrentamento à criminalidade. Certo. Dessa questão que se coloca aqui, dos subitens desse tema, desafios para o combate ao tráfico de armas e drogas e organizações criminosas, a atuação da Polícia Judiciária, há algum destaque para alguma investigação, entre aspas, nova, que já está sendo feita? Algum tipo de investigação diferente? Sim, nós abordamos no painel a técnica do F3AD, que é uma estratégia que tem sido utilizada e foi muito utilizada pelas forças militares norte-americanas em guerras contra o terrorismo no Oriente Médio, que consiste basicamente em tentar antecipar a fase ostensiva da investigação, antecipar a deflagração da operação policial e explorar o local em que é realizada a diligência da forma mais abrangente e exaustiva possível, com a possibilidade, então, de aquela ação nos trazer inúmeras oportunidades para iniciar novas investigações. Esse painel que falou sobre o combate ao tráfico de armas e drogas, o que a senhora destacaria mais? A importância da era digital na investigação criminal. Hoje o delegado ele usa o mecanismo da inteligência artificial, do meio digital, para ir buscar a prova. Nas organizações criminosas, a dificuldade é muito grande da infiltração, do conhecimento do modo que o crime é praticado. O delegado de polícia, por esses meios de prova digitais, busca interceptação telefônica, busca apreensão, infiltração virtual, ele chega a um bom termo na investigação, principalmente de tráfico de droga e tráfico de armas. De que maneira a inteligência colabora, a senhora que é juíza, ou seja, da magistratura, e acompanha de uma certa forma, não de longe, mas eu diria que não está lá dentro, né, da investigação propriamente dita, a senhora recebe o resultado. De que maneira a inteligência ou a tecnologia aplicada à inteligência pode colaborar para que haja um efetivo combate a isso? Hoje, essa facilidade da prova, para vocês terem uma ideia, hoje uma oitiva de uma testemunha é feita por vídeo. Então, quando o delegado manda para nós o inquérito policial, a investigação, eu ouço a próprio réu. Como se estivesse falando com o delegado, ele fala comigo. Isso é muito importante. A escuta telefônica, a mídia vem. O juiz de direito, ele avalia a comunicação telefônica entre o criminoso, entre os criminosos, e consegue distinguir, ou pelo menos isso valida de uma forma bem mais forte, bem mais segura, a prova. Para o judiciário isso é muito bom. A prova ela vem mais forte, ela vem mais segura, ela vem mais clara. Então, isso eu acho que é uma das formas que se achou, por exemplo, pela grandeza e pelo feliz resultado da Lava Jato. Foi esse meio de prova, que a maioria é feita pela liquidez da informação, pelo meio digital, que trouxe a certeza ao juiz competente da responsabilidade criminal, que é o resultado, que é a condenação. O mais importante do painel foi justamente o debate sobre a importância do uso da tecnologia na fiscalização das nossas fronteiras. O que ficou realmente marcado nesse painel foi o fato de que o simples investimento no efetivo, no aumento de efetivo da Polícia Federal não é capaz de sozinho resolver o nosso problema da falta de fiscalização nas fronteiras. É preciso investir muito mais ainda em tecnologia para que realmente isso seja efetivo. Sim, com certeza. A gente precisa investir em tecnologia, justamente
na vigilância remota, principalmente na vigilância remota das fronteiras, seja por meio de satélite, principalmente satélite, porque na floresta a gente não vai conseguir usar câmeras comuns, né, câmeras de vigilância do dia a dia, a gente teria que usar uma tecnologia diferenciada para conseguir fazer esse tipo de fiscalização. O senhor acha possível realmente vigiar toda a fronteira brasileira, mesmo com esse investimento? Isso é viável? Acontece? Se o governo hoje resolver investir, é possível fazer isso? Isso é um problema que existe em todos os países com uma grande extensão, uma grande fronteira. Nos Estados Unidos isso é um problema, tanto que eles começaram a construir o tal muro para dividir com o México. O muro é uma solução paliativa, será? Para quando você não tem como colocar uma tecnologia ali? O muro não vai resolver, mas foi a solução que eles encontraram nesse momento. Porque provavelmente nem num país de primeiro mundo existe tecnologia em condições de ser aplicada, né, de uma forma tão massiva. Então é sempre muito difícil essa questão. Exatamente, é difícil para qualquer país, principalmente para o Brasil, que tem uma fronteira gigante. O senhor diria que esse é um dos maiores desafios da Polícia Federal ou não? Ou de todas as polícias judiciárias ou até mesmo militares do país, que trabalham em termos de união, em âmbito da União? Esse é um dos principais problemas. É difícil dizer qual é o maior, mas são tantos os problemas que a gente enfrenta, né, mas certamente um deles é esse, a permeabilidade da fronteira física. Mas a gente também tem problema de uma fronteira financeira permeável, né? Tipo, os recursos entram e saem do Brasil com muita facilidade, com um nível de controle muito pequeno. Então, da mesma forma que a gente tem dificuldade de controlar de armas que entram, armas e drogas entrando e saindo do país, a gente tem dificuldade em controlar o dinheiro que entra e sai. Será que está ligado, de alguma forma, essa questão da permeabilidade da fronteira financeira com a fronteira física? Ou seja, se entra e sai muito facilmente dinheiro, isso também pode, a derivação disso pode ser a facilidade também com que entra e sai arma? Ou isso não tem relação, na sua opinião? Não, na verdade, uma coisa é usada para pagamento da outra, né? Na verdade, as falhas da fiscalização do sistema financeiro, na fiscalização da entrada e saída de moeda, ela vai permitir que as armas e as drogas circulem com maior facilidade, certo? Porque o que se faz no sistema financeiro é remessa para o exterior, remessa do dinheiro que vai ser usado para pagamento das armas, que vem de fora, né, pagamento de drogas também, e as pessoas se valem das deficiências dos controles para conseguir fazer esse pagamento. De que maneira esse combate pode ocorrer e ser aprimorado, principalmente na questão das fronteiras do país? O nosso Brasil é um país muito grande e as opções tecnológicas elas são alternativa para garantir que as muitas fronteiras que o Brasil tem, com mais de 10 países, sejam possíveis de ser monitoradas. Nós temos uma realidade diferente hoje, o crime cada ano que passa ele se renova, e para combater a criminalidade renovada e modificada é necessário sim utilizar, além de um incremento de homens, também tecnologia. Além do incremento de homens e tecnologia, o senhor acha que também é preciso mudar a legislação em algum aspecto para facilitar esse trabalho, principalmente agora que o senhor vai trabalhar no Congresso Nacional? Tenho certeza, a nossa legislação ela traz muitas amarras desde a Constituição Federal, e com muitos, não quero dizer que existem direitos excessivos, mas sim que a criminalidade, para ser combatida, ela tem que ser trabalhada com meios ocultos, meios especiais de investigação, e para isso a lei tem que melhorar para garantir que as polícias possam atingir, sim, aquilo que todo mundo busca, que é a justiça social, que é a paz e a harmonia, e que seja preso realmente quem está cometendo crimes. Doutor, o senhor na sua fala frisou bastante que aos delegados ou à polícia judiciária cabe o entendimento maior de como combater o crime e afins, sem, contudo, esquecer das outras instâncias do Poder Judiciário e do sistema de justiça criminal. Eu queria que o senhor, rapidamente para nós aqui, falasse a respeito disso. A nossa realidade do Brasil é essa. Hoje, 90%, 95% dos delitos são apurados pela Polícia Judiciária, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Federal. Polícia Civil, sabemos, aí chefiada, né, capitaneadas pelos delegados de polícia, que fazem a apuração, entregam esse material, os autos, ao fórum, ao juiz, ao judiciário. E o Ministério Público faz a avaliação se cabe ou não denunciar. Obviamente que há outras situações em que há também apuração por outros órgãos, mas o carro-chefe, sabemos, é feito pela Polícia Judiciária. E na sua opinião, qual é a importância
da Polícia Judiciária, tanto a civil quanto a federal, se reunirem, ou as polícias se reunirem, para realizar um evento dessa natureza? O trabalho integrado entre os órgãos públicos é uma necessidade para a população brasileira. Somente assim teremos um combate efetivo à criminalidade. Temos exemplos em vários locais do país, temos aí Curitiba, Força Tarefa, temos aqui em São Paulo este exemplo com este ótimo evento realizado pelos representantes da Polícia Civil e da Polícia Federal. Sem esta atuação integrada não haverá o combate eficaz da criminalidade e somente assim a população terá a sua sensação de segurança, a justiça realmente efetiva. Temos um exemplo em Mogi das Cruzes, onde atuaram de forma integrada a Polícia Civil, o Ministério Público, a Prefeitura e outros órgãos de segurança local. Todos de forma concatenada, coordenada e conversando mensalmente, conseguiram abaixar em um ano em 10% a criminalidade. Por isso, este fórum, realizado hoje pelo Sindicato da Polícia Civil, Sindicato da Polícia Federal São Paulo e também pela Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo, é um exemplo, porque mostra esta união sempre com o fim de proteger o interesse público e a sociedade. Com cerca de 1.000 pessoas aqui no Fórum IACC, é óbvio que não poderia deixar de ter gente de fora, de outros estados. Nós estamos recebendo aqui hoje o senhor Osiel Barbosa, ele é diretor do Sindicato dos Peritos Criminais do estado de Pernambuco. Como é que o senhor soube do fórum, como é que o senhor veio para cá, o que lhe trouxe aqui e depois, por último, o que o senhor está achando? Primeiramente, bom dia a todos. É uma satisfação estar representando o estado de Pernambuco aqui nesse evento tão grandioso para o combate do crime organizado. E alguns fornecedores, informaram para nós que este evento iria acontecer, que seria de tamanha importância para a criminalística nacional. Então, dessa forma, nós viemos prestigiar. Estou achando assim um evento muito bonito, muito organizado, pessoas altamente qualificadas, tratando de temas importantíssimos para o combate do crime organizado no país. Como é que o senhor vê a relação da perícia criminal com um fórum organizado por delegados de Polícia Civil e Federal? Bem, em alguns estados a gente percebe que ainda existe um determinado distanciamento entre os delegados de polícia e os órgãos de perícia criminal. No entanto, a gente entende que essa separação ela tende a enfraquecer ainda mais esse combate ao crime. Então, a ideia desse fórum, acredito eu, que seria estreitar essas relações, mostrando que nós temos que trabalhar de forma integrada para garantir assim o combate a esse tipo de crime. O programa Segurança Pública em Debate Especial fica por aqui. Primeiro bloco, segundo bloco já, não saia daí. O programa Segurança Pública em Debate de hoje é especial. Este é o segundo bloco do programa de hoje. Estamos mostrando o Fórum Nacional de Inteligência Aplicada para o Combate à Criminalidade. Acompanhe a segunda parte do programa. O programa Segurança Pública em Debate agora vai mostrar um pouco do que foi o painel número 4, cujo tema Cooperação Jurídica Internacional no Combate à Lavagem de Dinheiro encerra os trabalhos do primeiro dia aqui do Fórum IACC. Para conversar sobre este assunto, eu vou conversar primeiro com o Dr. Robson Fernandes, que é delegado de Polícia Civil aqui do estado de São Paulo. O senhor é um especialista nesse assunto, lavagem de dinheiro. O que foi dito no Fórum e no painel que o senhor, em que o senhor participou, que a gente pode falar para o nosso telespectador aqui? Bom, eu destacaria primeiramente a importância do evento, de suma importância na integração entre as autoridades policiais, os delegados de polícia, sensibilizá-los para essa perspectiva de repressão à lavagem de dinheiro, de perdimento de bens e de repatriamento de ativos, tendo em vista que os crimes são, na sua maioria, patrimoniais e isso traz uma efetividade no combate à criminalidade, uma satisfação à justiça. Então, destacamos aí a cooperação jurídica, a importância do delegado de polícia apurar a lavagem de dinheiro para fortalecer a repressão às organizações criminosas e a cooperação jurídica internacional,
pois o crime está muito mais transacional do que antes e, nessa linha, de suma importância conversar com os demais países para a troca de informações e de dados. Gostaria de fazer uma breve reflexão sobre a legislação de algo que todos nós já conhecemos na verdade, né? A legislação de lavagem de dinheiro, que traz um outro aspecto de repressão às organizações criminosas e à cooperação jurídica internacional, só para lembrarmos, ao contrário do senso comum e desmistificando a questão, ela traz a possibilidade de punir a lavagem de dinheiro pela utilização dos ativos ilícitos, ilicitamente auferido, seja por colocá-lo no sistema financeiro, seja por ocultá-lo e seja por convertê-lo em algo como se ilícito fosse. Portanto, o nosso ordenamento brasileiro, sobretudo após as alterações de 2012, contemplou as 3 fases da lavagem de dinheiro: colocação, ocultação e integração. Em se tratando de tipo penal misto alternativo, basta uma das ações desses verbos para a infração se consumar. E por que é relevante já essa primeira provocação? Porque o senso comum sempre visualiza a lavagem de dinheiro como algo muito distante de todos nós, muito complexo, muito sofisticado. Mas não é o que diz a letra da lei, não é o que se discutiu e se discute no Grupo de Ação Financeira Internacional e nas tratativas internacionais em que o Brasil é parte, e também na legislação dos demais países. Portanto, naquela ótica de que nada se cria, tudo se copia, o Brasil, na verdade, internaliza e introjeta essa perspectiva, viabilizando, então, as polícias judiciárias a repressão das organizações criminosas pela simples colocação de ativos ilícitos na circulação no sistema financeiro. E a nossa legislação contempla isso quando ela fala, utiliza ou emprega na atividade econômico-financeira. Mais adiante, nós temos ainda outros aspectos importantes para a investigação de lavagem de dinheiro e para a repressão. A autonomia da lavagem, ou seja, independentemente do que ocorrer com o processo e julgamento da infração penal antecedente. Vale dizer, ainda que não haja processo judicial pela prática da infração que antecedeu a apuração de lavagem e que possibilitou auferir os ativos ilicitamente, é possível se perseguir a lavagem de dinheiro, bastando indícios suficientes para prosseguir aí, então, com a apuração. E mais, lembramos também que a competência abriu-se de forma significativa com a extinção do rol taxativo em 2012, aqueles famosos 8 incisos. Agora é possível punir a lavagem de dinheiro, já desde 2012, decorrente da prática de qualquer infração penal, inclusive as contravenções, abrindo, portanto, grande leque para a atuação das polícias judiciárias estaduais. E nessa perspectiva de reforço da repressão das organizações criminosas por meio da lavagem de dinheiro, as polícias judiciárias estaduais podem, então, se valer desse tipo penal, das técnicas investigativas, buscando a persecução e buscando o perdimento dos bens auferidos ilicitamente. E nessa linha, a legislação ainda nos contemplou com a possibilidade de regulamentação estadual, no caso por meio de decreto, a exemplo do que já há no Rio Grande do Sul, em alguns outros estados já se desenvolvendo, da conversão dos ativos perdidos para o benefício da Polícia Judiciária e o reaparelhamento. O crime organizado é transnacional, transcende as fronteiras e acaba por ramificar todo o seu modo de atuação em diversos países. Então, a cooperação internacional é vital para qualquer investigação que envolva organizações criminosas. Sabemos que hoje a criminalidade organizada, ela se aproveita dessa permeabilidade, sem sombra de dúvidas. Hoje, a globalização favoreceu em muito, né, essa facilidade de comunicação. A tecnologia, por outro lado, cria obstáculos para a investigação, de forma que realmente, né, muitas vezes, como foi bem destacado também na palestra anterior, essa tecnologia acaba sendo um grande obstáculo para que os órgãos de prevenção e repressão em especial possam agir de forma séria, de forma até próxima. Nunca vai chegar ao patamar, né, de sofisticação das organizações criminosas, porque eles sempre se utilizam de subterfúgio, enquanto nós utilizamos da lei, da legalidade acima de tudo. E agradeço aqui, acima de tudo, poder aqui compartilhar nessa palestra com o delegado de Polícia Federal, Milton, doutor em processo penal, ainda mais nessa área de cooperação jurídica internacional, que aumenta muito a minha responsabilidade, além, né, do Dr. Robson, que é um papa na área de lavagem de dinheiro,
que falou com tamanha propriedade em um curtíssimo espaço de tempo, né, Robson, que dificulta muito a nossa tarefa para poder até passar um pouquinho da prática, principalmente, que muitos aqui conhecem a teoria, conhecem também e atuam em casos práticos e podem falar com tamanha propriedade ou até mais, muitas vezes. E o foco da minha apresentação vai ser justamente trazer um pouquinho dessa experiência e agregar um pouquinho ao que os palestrantes anteriores falaram. Então, desculpem até às vezes a repetição, mas sabemos que... Opa, desliguei. Sabemos que hoje, realmente, é o que se busca, né? Um sistema de persecução penal eficiente, efetivo, na prevenção e na repressão à criminalidade. E como adiantei nessa breve introdução, realmente temos sempre, né, que nos aperfeiçoar, porque o crime organizado, ele conta, né, com alta tecnologia, com investimento, ele conta também, infelizmente, né, com infiltração de servidores públicos, como nós pudemos ver, e além disso, sabemos que nós temos, né, garantias fundamentais, individuais, a respeitar desde o início da investigação. Sabemos que hoje, né, não temos mais a possibilidade de fazer um procedimento estritamente sigiloso, um procedimento em que, né, ali conseguimos ter uma maior facilidade de encobrir as nossas técnicas especiais de investigação, porque temos controles, como foi bem destacado, né, para o nosso futuro deputado federal, a polícia é o órgão mais fiscalizado, não só por aqueles órgãos que ele destacou, mas também pelo Tribunal de Contas, pela AGU, pela CGU, pela mídia, pela sociedade, como tem que ser, como todos os órgãos têm que ser. Nenhum órgão é inabalável, nenhum órgão está acima da lei. Eu estou ao lado agora do Dr. Walter Mairovitch, jurista e também presidente do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone. Dr. Walter, primeiro, como é que o senhor enxerga um evento como esse, realizado por entidades de classe, delegados tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal? O evento é importantíssimo. Hoje nós temos o fenômeno da criminalidade organizada, de matriz mafiosa, de matriz pré-mafiosa. São organizações criminosas transnacionais que atuam em rede e, segundo um dado da ONU, que é da Convenção de Palermo, o lucro da criminalidade transnacional, que é reticular, cresce de 30% a 40% por ano. Isso leva ao quê? A um forte poder corruptor e um forte poder de controle de territórios, de controle social. Por onde passa o combate efetivo a esse tipo de criminalidade? Passa pelo combate à economia movimentada pelo crime organizado. Como dizia o juiz Giovanni Falcone, uma lojinha, um armarinho não cresce sem, evidentemente, ter lucro. O crime organizado depende de lucro. Desfalcar essas organizações é fundamental. E são organizações potentes. Se a gente pensar na 'Ndrangheta calabresa, que hoje é a maior máfia da Europa, ela já foi surpreendida lavando dinheiro na Bolsa de Frankfurt. Na sua opinião, quais são as similaridades desse tipo de combate na Itália e no Brasil? E o que o Brasil precisa fazer para, de repente, aprimorar ainda mais? Bom, em primeiro lugar, que os seus governantes tenham ciência do fenômeno e saibam, por meio de especialistas, como contrastar. Veja que no Brasil nós passamos de quadrilhas e bandos, que são organizações comuns, para organizações pré-mafiosas, que têm controle de território, controle social. Quando eu falo de controle de território, tem controle de presídios, controle de bairros, controle de morros. Para isso, evidentemente, há que se conhecer o fenômeno. E no Brasil nós temos pré-máfias, que têm até controle eleitoral. As máfias sempre tiveram controle eleitoral, basta ver a Sicília como exemplo. Oferecer às organizações criminosas lavagem de dinheiro e reciclagem de capitais em atividades formalmente ilícitas. Como se dá isso? Por especialização. O agente infiltrado normalmente vai na base da organização criminosa.
o especialista em lavagem de dinheiro e reciclagem de capitais já vai com o chefe. Isso está sendo feito com muito sucesso no combate da 'Ndrangheta calabresa, que hoje é a máfia mais potente financeiramente da Itália. Para os senhores terem ideia, a 'Ndrangheta lavou dinheiro na Bolsa de Frankfurt e criou uma rede de restaurantes chamado Da Bruno em toda a Alemanha. Bom, me falta um minuto. Eu gostaria de voltar a Falcone para falar com os senhores do seu teorema, onde cada ato de investigação é como se fosse um mosaico, tem um ponto importantíssimo. Dali se pode descobrir outras coisas e se desvendar esse quebra-cabeça. Mas eu gostaria só de anunciar, que ia falar de um por um, mas dizia o Falcone que sem remuneração digna não há qualquer possibilidade de se poder contar com agentes de polícia judiciária. O programa Segurança Pública em Debate de hoje fica por aqui. Este foi um programa especial em que mostramos um pouco do Fórum Nacional de Inteligência Aplicada para o Combate à Criminalidade, realizado pelas 4 entidades de delegados de polícia que realizam este nosso programa. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.